Então vamos lá. A gente já falou dos tipos de imunidade, né? Pode ser inata ou natural, aquela que nasceu comigo. Pode ser adquirida ou adaptativa, aquela que eu desenvolvi a doença e criei anticorpos. Muito bem. Então, imunidade já vimos. Existem os processos chamados de imunização. Imunização, de certa forma, é quando eu vou receber, né, alguma coisa que vai me ajudar a ter essa imunidade. Então, eu tenho imunização ativa. Ativa já significa o quê? Opa, meu corpo vai ter que trabalhar. Eu estou recebendo, mas meu corpo vai ter que trabalhar. É ativa. E qual é o exemplo de imunização ativa? A vacina, gente. O que é uma vacina? A vacina é quando eu pego um micro-organismo, pode ser um vírus, uma bactéria ou ambos, eu vou ter um pedaço dele, ou eu vou ter ele morto, ou eu vou ter ele atenuado. Atenuado, ele está vivo, mas ele não tem mais a capacidade de se multiplicar, de me causar doença, tá? Então a vacina é esse líquido que contém esse agente, esse patógeno que vai me causar uma reação. Ou seja, o meu corpo entende que está sendo invadido. E aí vai fazer todo aquele processo que ele faz na imunidade adquirida. Então, qual é essa luta aí para conseguir a vacina do corona? Eu vou ter uma parte do vírus, uma proteína, ou ele morto, ele atenuado, vai ser inoculado, vai ser colocado, minha corrente sanguínea, quando receber aquilo, danou-se, minhas células de defesa, socorro, socorro, fomos invadidos. E o meu corpo vai tentar entender como é que mata ele. Vai matar e vai criar anticorpos. Quando ele tentar entrar em mim de maneira natural, eu já tenho um soldado específico, tá? Então vacina é isso, é você receber uma parte do que pode, do patógeno, do que pode te causar a doença, de uma maneira segura, porque vacina não causa doença, isso é mentira, isso é lenda, isso infelizmente é coisa de gente ignorante. Vacina é prevenção. Vacina significa ajudar muita gente para que você não fique doente. Às vezes você toma uma vacina, passa alguns anos e você adquire aquela doença de uma maneira mais branda, porque aquela memória não ficou para sempre. Nem toda memória, seja adquirida, ou seja, você pegou a doença, seja imunização ativa, vacina, ela vai durar a vida toda. Por isso a necessidade de, em alguns casos, a gente tem que estar replicando, tomando novamente, ou de 5 anos, ou de 10 anos, alguma coisa assim. Por que a época que tem mais vacinas é a época dos bebês, das crianças? Porque os nossos filhos, os bebês, o bebê humano, ele é muito frágil para certas doenças. Então, se eu não vacinar, pode não dar tempo do organismo dele criar resposta suficiente para acabar com uma doença. Então, a criança pode morrer. Para isso, a gente vacina, tá? Ela cria a memória, ela desenvolve a memória, ela segue bem. Então, imunização ativa artificial é receber a vacina e desenvolver memória específica contra aquilo que estava dentro da vacina. Então, abriu uma campanha de vacinação. Ah, vai ter uma vacinação contra o olho gordo, contra a sogra maluca. Vai lá e toma, não discute. O Brasil tira onda na fabricação, a nossa Fiocruz dá show, vem gente do mundo inteiro aprender como a gente faz. A gente, nesse sentido da ciência e saúde, a gente está lá em cima, felizmente. Então, não acredita nas lendas urbanas aí que o primo do irmão do carteiro de alguém morreu porque tomou uma vacina. Isso é mentira, isso é falta de informação. Em muitos casos a pessoa já estava com alguma coisa, calhou de tomar a vacina naquela semana. A gente não tem casos comprovados. A gente sabe que algumas pessoas têm algum tipo de reação a uma vacina ou a outra, só que se ela também tiver a doença, ela morre. Então, isso é muito complicado. Para a grande maioria das pessoas, as vacinas são só uma coisa boa, tá? Uma coisa que vai promover ela uma qualidade de saúde, de vida muito melhor. Agora vamos falar do outro tipo de imunização, ou seja, algo que eu recebo também. Só que essa é passiva, ou seja, como assim passiva? Essa é a melhor coisa do mundo, que você não tem nem muito trabalho. O único caso de imunização passiva, tá, natural, é a amamentação. O leite humano, o leite que a mamãe amamenta o seu filhote ali, ele é o mais importante, o mais forte de qualquer um outro tipo de leite, tá? Não existe esse negócio de leite fraco, leite isso, leite aquilo.
Cada mãe tem o leite necessário e suficiente para o seu filho. Claro que algumas mãezinhas podem ter algum problema, alguma coisa, falta de uma alimentação. Como eu disse, a alimentação sempre é muito importante, ainda mais nesse momento. É muito desgastante para o organismo da mulher produzir alimento, né? Já passou por um parto e tudo mais, mas é super importante que a mulher amamente. Pode ser o leite da unicórnia do chifre dourado. O leite dela é bom para o bebê unicórnio, não para o bebê humano. E é até curioso isso que nós humanos a gente faz. Nenhum outro tipo de animal bebe leite de outro em condições naturais. A gente segue a vida aí utilizando derivados do leite, que também são, enfim, importantes para a gente, né? Pela questão do cálcio, gorduras e tal. Então, o nosso leite humano para o nosso bebê já entrega para ele pronto vários soldados de defesa. Então, a criança que é amamentada no peito, ela tem muito menos diarreia, ela tem muito menos otite, inflamação no ouvido, ela tem muito menos chance de ter doenças mais graves da árvore brônquica pulmonar. Então é muito importante, fora todo o resto que também é fundamental, né? O envolvimento, o olhar da mãe para o filho, o carinho, o toque, o cheiro. Então é muito importante também para o sistema nervoso da criança, para questões emocionais da criança, que ela tenha esse envolvimento com a mãe. É muito complicado, não contam a verdade para a gente no começo, é muito difícil mesmo, mas com um pouco de paciência, com muito desse amor maravilhoso que acontece entre mães e filhos, a gente consegue superar e depois é mole. Fora que é um alimento que está limpo, a embalagem está agarrada, não tem que levar nada para lugar nenhum, então é muito melhor, se possível, poder amamentar. Um outro tipo de imunização, gente, é a imunização passiva, ou seja, eu também estou recebendo artificial. E aí eu vou fazer um outro vídeo porque ela tem que balançar um pouco a cabeça para conseguir entender, mas também é um assunto maravilhoso. Espera um instantinho.